Um batismo ou um enterro? Parte 1, dia 9 de setembro de 2023. Não sabeis vós que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo foram batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele por batismo na morte, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, 3, 4. Não entrarei em controvérsia sobre este texto, embora sobre ele alguns levantaram a questão do batismo infantil ou do batismo dos crentes, imersão ou aspersão. Se qualquer pessoa pode dar uma consistente e interpretação instrutiva do texto, a não ser assumindo imersão dos crentes como batismo cristão, eu gostaria de fazê-los fazer isso. Eu mesmo sou totalmente incapaz de realizar tal façanha ou mesmo de imaginando como isso pode ser feito. Contento-me em considerar que o batismo significa o sepultamento dos crentes na água em nome do Senhor. É meu dever interpretar o texto. Se alguém pensa que não pode pelo menos interessar que saibam o que entendemos ser o significado do batismo. E eu confio que eles não pensem menos no sentido espiritual, porque eles diferem quanto ao sinal externo. Afinal, o emblema visível não é o assunto mais proeminente no texto. Que Deus e o Espírito Santo nos ajude a alcançar seu ensinamento interior. Não entendo Paulo dizer que se pessoas impróprias, como incrédulos e hipócritas e enganadores, são batizados, eles são batizados na morte de nosso Senhor. Ele diz, muitos de nós colocando-se com o resto dos filhos de Deus. Ele pretende que aqueles que têm direito ao batismo e chegam a ele com seus corações em um estado correto. Deles, ele diz, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo foram batizados em sua morte? Ele nem pretende dizer que aqueles que foram corretamente batizados, todos eles entraram na plenitude de seu significado espiritual. Pois se tivesse, teria havido, não há necessidade da pergunta. Não sabeis? Parece que alguns que foram batizados que não sabiam claramente o significado de seu próprio batismo. Eles tinham fé e um vislumbre de conhecimento suficiente para fazer os recipientes corretos do batismo. Mas eles não foram bem instruídos no ensino do batismo. Talvez eles tenham visto nele apenas uma lavagem, mas nunca discerniu o sepultamento. Vou mais longe e digo que questiono se qualquer um de nós ainda conhece a plenitude do significado de qualquer uma das ordenanças que Cristo instituiu. Ainda estamos no que diz respeito às coisas espirituais, como crianças brincando na praia enquanto o oceano balança ante nós. Na melhor das hipóteses, caminhamos até os tornozelos como nossos pequeninos no beira-mar. Alguns de nós estão aprendendo a nadar, mas então nós só nadamos onde o fundo está quase ao alcance. Quem de nós já chegou a perder a costa de vista e nadar no Atlântico do amor divino, onde a verdade insondável rola por baixo e o infinito está por toda parte? Pode Deus nos ensinar diariamente mais e mais do que já sabemos em parte, e que é a verdade que ainda percebemos, mas vagamente, vem a nós em uma maneira mais brilhante e clara, até que vejamos todas as coisas sob a clara luz do sol. Isso só pode ser quando nosso próprio caráter se torna mais claro e puro. Para nós, veja de acordo com o que somos, e como é o olho, assim é o que ele vê. Somente os puros de coração podem ver um Deus puro e santo. Nós seremos como Jesus quando o veremos como ele é.
e certamente nunca o veremos como ele é, até que sejamos como ele. Nas coisas celestiais, vemos tanto quanto temos dentro de nós. Aquele que comeu a carne e o sangue de Cristo espiritualmente é o homem que pode ver isso na Sagrada Ceia, e aquele que foi batizado em Cristo vê Cristo no batismo. A ele que tem será dado, e ele terá em abundância. O batismo apresenta a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo e nossa participação nele. Seu ensinamento é duplo. Primeiro, pensa em nossa união representativa com Cristo, de modo que, quando ele morreu e foi sepultado, estava em nosso nome, e assim fomos sepultados com ele. Isso vai te dar o ensino do batismo na medida em que estabelece um credo. Não declaramos no batismo que cremos na morte de Jesus e desejamos participar de todos os méritos disso? Mas há uma segunda questão igualmente importante e que é nossa união realizada com Cristo, que é apresentada no batismo, não tanto como a doutrina de nosso credo, como uma questão de nossa experiência. Existe um modo de morrer, de ser sepultado, de ressuscitar e de viver em Cristo que deve manifestar-se em cada um de nós, se formos de fato membros do corpo de Cristo. Primeiro, então, quero que você pense em nossa união representante com Cristo, como é apresentado no batismo, como uma verdade a ser acreditada. Nosso Senhor Jesus é o substituto de seu povo, e quando ele morreu, foi em seu nome e em seu lugar. A grande doutrina de nossa justificação está nisto, que Cristo levou nossos pecados, ficou em nosso lugar e, como nossa garantia, sofreu, sangrou e morreu, apresentando assim em nosso nome um sacrifício por nossos pecados. Devemos considerá-lo não como uma pessoa privada, mas como nosso representante. Somos sepultados por ele no batismo até a morte, para mostrar que o aceitemos como morto e enterrado para nós. O batismo, como sepultura com Cristo, significa, em primeiro lugar, a aceitação da morte e sepultamento de Cristo como sendo por nós. Vamos fazer isso nesse exato momento com todo o nosso coração? Que outra esperança temos nós? Quando nosso divino Senhor desceu das alturas da glória e tomou sobre si a nossa masculinidade, ele se tornou um com você e comigo, e sendo encontrado em forma de homem, aprove ao Pai lançar sobre ele o pecado, até mesmo os seus pecados e os meus. Você não aceita essa verdade e concorda que o Senhor Jesus deve ser o portador de sua culpa e permanecer por você à vista de Deus? Amém, amém. Dizem todos vocês. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. É o que te agradecemos em teu santo nome, o Senhor dos Exércitos. Amém.